eu queria usar esses últimos minutos aí de programa, esses últimos 10, 5 minutos do programa, para fazer algumas projeções com vocês. Diante de todas essas indefinições sobre o Renato Augusto, que é um cara muito fora de série, mas que aqui no nosso chat fica claro que é um jogador hoje insubstituível no Corinthians. O Corinthians precisa contratar alguém para a posição do Renato Augusto? É o caso do Corinthians ir atrás no mercado para 2023 de alguém que possa substituí-lo no Corinthians? Não substituí-lo de virar o titular absoluto. O titular é o Renato. O Renato é um cara muito acima da média. Qualquer clube gostaria de ter o Renato Augusto no elenco. O Renato Augusto é um cara que muita gente ainda acha que o Tite, quando foi assistir algum jogo recente na... Qual jogo? Foi o do Fluminense, né? Fluminense, Corinthians e Maracanã. Muita gente ainda estava achando ali que o Tite estava observando o próprio Renato Augusto. E ele faz uma partidaça, se estava observando mesmo, é capaz do Renato ser convocado. Então, só que é isso. É um cara que não consegue fisicamente jogar todos os jogos, né? Então não é que a gente precisa de alguém melhor do que o Renato. A gente precisa de alguém que, quando entra em campo no lugar do Renato, não faça a gente perceber uma diferença técnica tão brutal no time. E aí eu vou citar um nome, por exemplo, que entrou no noticiário esportivo nas últimas 24 horas, por uma informação publicada pelo Marcelo Razan, do All Sport, de que o Nátio Fernandes, do Atlético Mineiro, desperta o interesse do São Paulo. O Nátio, ex-River Plate, tá, faz 2 temporadas no Atlético Mineiro, desperta o interesse do São Paulo. Eu fiquei pensando, porra, mano, primeiro, tá de saída mesmo do Atlético Mineiro? Aí conversei com uma amiga atleticana, ela falou, não é que ele tá de saída, mas é que o Cuca não usa ele, mano. O Cuca tem algum problema com ele tá meio encostado ali, e é um cara que, nesse cenário, é óbvio que outros clubes vão começar a monitorar. Aí eu fiquei pensando, pô, talvez seja o caso, então, do Corinthians monitorar também. Se o São Paulo tá monitorando, talvez seja o caso do Corinthians monitorar. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Nátio, eu não tinha noção que ele já tá com 32 anos. Pra mim, ele tava na faixa ali dos 28, 29 anos. Então, por exemplo, o Ramiro é mais jovem do que o Nátio. Beleza que o Nátio joga muito mais que o Ramiro. Mas, assim, dando um exemplo assim, de idade, né? O Nátio seria mais uma contratação, que seja pro São Paulo, pro Corinthians, pra qualquer lugar. Uma contratação de um jogador com mais de 30 anos. O João Vitor acha que ele é muito lento. Alguém mandou aí que ele é muito pipoqueiro. O Bruno Cipriano falou que é lento, estilo Luan. Mas o lento não é necessariamente ruim, né? O Danilo era lento e era um craque. E o Nátio já jogou muita bola no River Plate e no próprio Atlético Mineiro, principalmente no ano passado, né? Então, tô citando um jogador como exemplo para falar que talvez seja o caso do Corinthians, sim, começar a monitorar no mercado. Não necessariamente o Nátio, até porque talvez o perfil seja de um jogador mais jovem, como foi a contratação do Fausto, por exemplo. O Fausto é a contratação perfeita. Você pegar no mercado sul-americano algum jogador que esteja se destacando, que já esteja jogando profissionalmente em alguma liga, como o melhor do time ou quem sabe o melhor da liga, como era o caso do Fausto na Argentina, e tentar a contratação desse cara. Só que não é toda hora que você vai conseguir contratar esses caras são caros, né? São caros. O Fausto é a primeira grande contratação que o Corinthians faz em termos de investimento. O Corinthians não tem grana para isso, teoricamente, por mais que a gente tenha uma reportagem hoje do Meu Timão assinada pelo Vessone, de que o Corinthians está se programando para ter um faturamento recorde, né? Nessa temporada. Mas é um faturamento recorde, mas também são muitos gastos, né? A folha salarial do Corinthians, com o real desvalorizado, muitos jogadores voltam para o Brasil, mas voltam topando ganhar salários altos na moeda real, acaba fazendo com que o Corinthians gaste também muito, né? Então, fatura muito, gasta muito, não vai ter aquele superávit absurdo também. O Anderson, acho que o Nátio em específico parece que está em decadência. Eu tenho essa percepção sobre o 2022 dele lá no Galo, né? Mas a questão é o quanto ele está em decadência ou o quanto essa volta do Cuca não fez bem para ele também. E o Galo tá uma merda, né? De forma geral, não é só o Nátio que tá ruim lá. Então, não sei. O Bruno falou que o Danilo era um falso lento. Mas acho que o Nátio também é um falso lento. Você pegar os jogos do River Plate ali com o Nátio é brincadeira, velho. É o próprio Luan, né? Se for pegar o Luan do Grêmio, o Luan também era um falso lento. Acho que é muito da fase do jogador. Rames Rodrigues, o Marcelo Rodrigues, tá mandando aí pra gente. Cara, é um jogador, me parece, fora da realidade, tá? Me parece papo de maluco fora da realidade. O Marcelo Rodrigues parece o Vessone nessa foto. Eu não sei se eu já falei isso antes. Não o Vessone de hoje, mas o Vessone mais jovem, ele tinha essa carinha. E até esse óculos aí, Marcelo Rodrigues. Papo reto. Faraldo, você é um falso lento? Eu sou meio lento aí, meio lesado, sei lá, mano. Mas acho que não é falso, não. Sou eu mesmo. Genuinamente. De La Cruz... Muita gente falando de La Cruz, mas qual que é a situação? Ele seria tranquilo? Tipo, faz quanto tempo que ele tá lá no River? Ele é cria do... Não, cria não é porque ele é uruguaio, né? Já desde 17 no River, ele pegou boa parte desse período do Galhardo lá, né? Mano, é muito acima da média, mas é o tipo de contratação que tem que ser vista até que ponto é viável, né, de se fazer essa contratação. Tipo, de um time brasileiro. Acho que o Palmeiras tentou o De La Cruz, não tentou ou tô falando merda? Acho que o Palmeiras tentou o De La Cruz e não conseguiu. Deixa eu ver se acha uma matéria aqui de um portal confiável. O Yahoo Sports publicou em agosto, 13 de agosto.
De La Cruz revela a clube brasileiro sua decisão sobre o futuro. Matéria assinada por Jorge Nicola. Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo. A lista de clubes brasileiros de olho na situação de Nicolas de La Cruz não para de crescer. O vínculo dele com o River Plate vai até o fim do ano agora. Ele pode assinar um pré-contrato. Aí o blog do Nicola apurou que o De La Cruz já tomou a decisão. E que decisão é essa, Nicola? Conta pra gente, cadê? O fato de ter só 25 anos, jogar na seleção do Goiás, ser um dos melhores meias da América do Sul há anos, fará com que De La Cruz não saia por menos de 12 milhões de dólares ou quase 61 milhões de reais. A informação foi passada pelo Nicola por um dirigente santista que tentou a sondagem lá com o De La Cruz e recebeu a informação de que ele vai renovar com o River Plate. Então, os valores dessa renovação são nessa casa aí, de 12 milhões de dólares, 60 milhões de reais. Então, assim, para cobrir essa renovação com o River, teria que ser esse patamar de valor aí. Cara, não me parece ser o dinheiro que o Corinthians tem. À vista, com certeza não. A ver se parcelado, se naquele esquema de direito econômico. Dá para negociar? Dá para negociar. Mas precisaria ser visto esse tipo de situação. A questão para mim não é nem um jogador em específico. Tá? A gente não trabalha no Cifute do Corinthians. A questão é o perfil. Acho que o Corinthians tem que buscar perfis de jogadores. O Nacho é um perfil já um pouco mais velho, 32 anos. É um cara que já jogou muita bola e que não está num bom momento. Contratá-lo seria um risco. Talvez caro ainda. Vale, não vale? Se o São Paulo tá de olho, acho que no mínimo o Corinthians poderia ficar de olho também para entender a situação. O De La Cruz já é outro nível, né? O De La Cruz é um jogador jovem, tá com 24, 25 anos, jogador de seleção, tá voando. Também, né, em destaque no River Plate, assim como era o caso do Nacho Fernandes antes de ir pro Galo. É uma contratação que anima muito mais, mas também é muito mais cara, né? Já me remete muito mais à contratação que o Corinthians fez quando trouxe o Fausto, que é o perfil ideal, mas não é um perfil tão fácil. Dando para priorizar, seria interessante. A questão é, a gente está falando de contratar alguém, o De La Cruz viria para ser titular absoluto. A gente começou essa discussão falando sobre o Renato Augusto precisar de alguém para alternar com ele. Será que nesse caso não seria mais o caso de um cara como o Nacho, que não custaria tanto e que não seria um titular absoluto, porque o titular seria o Renato, em paralelo com o Nacho da vida? De toda forma, eu não descartaria o De La Cruz como uma contratação maravilhosa, né? Mas assim, é um investimento muito alto que talvez não seja a prioridade do Corinthians hoje. Talvez. Mas são bons nomes, são ótimos nomes, né? A questão é essa também, o Corinthians tem que ir atrás de bons nomes. Pô, não adianta contratar pé de rato também, né? O Ganso, Felipe, eu acho o Ganso um risco absurdo tirar ele do Fluminense, que é o único lugar que ele tá jogando aí nos últimos 10, 15 anos. Mas é o que o Luiz falou, o De La Cruz tem fim de contrato. Só que a informação aí que o Nicola publicou mês passado é de que tudo leva a crer que ele vai renovar lá com o River ou que ele tem uma situação financeiramente muito favorável pela renovação por lá, entendeu? O Vina, muita gente fala, aí o Vina já seria um caso de um jogador muito mais acessível, né? Se buscar aqui no mercado interno, mas também um jogador de, assim, com todo respeito ao Vina, mas de muito menos potencial, assim, o teto muito mais baixo do que o De La Cruz, por exemplo, ou o próprio Nacho, do que o Nacho já mostrou na carreira. E aí o Vina também seria mais um caso de um jogador... Quantos anos tem o Vina? Acho que já passou dos 30. Puta que pariu, fui digitar Vina, pesquisei vinagre, que sacanagem. O Vina tá com 31. Cara, eu preferiria o Nacho, por exemplo, entendeu? Pelo menos tentar o Nacho. Mas é gostoso a gente conversar de mercado, é lógico, a gente só tem que tomar cuidado para não parecer que tá dando informações onde não tem informação, né? A informação que levantou tudo isso foi eu ter falado, o São Paulo tá de olho no Nacho Fernandes, informação do Marcelo Razan do UOL. Aí, a partir daí, será que não é o caso do Corinthians monitorar também? Ou o Corinthians tá de jogador de outro patamar, tipo o De La Cruz, que vocês sugeriram aí? O Vina não é outro patamar, mas talvez seja mais acessível até do que o Nacho. E resolve esse problema de tapar um buraco ali quando o Renato não puder jogar. São perfis, né? São perfis. Acho que o Corinthians precisa bater o martelo nesse perfil e correr atrás. E já começar a correr atrás, pelo menos a monitorar. Senão, pisca, perde VP, perde jogadores, e aí a temporada acaba e começa o ano que vem e você sempre atrás ali no planejamento, né? Tem que ser um planejamento muito bem feito, muito bem antecipado. Essa é a minha visão sobre 2023 do Corinthians, inclusive com relação ao Renato Augusto aí, Paulinho, esses caras, o próprio Juliano, são caras que têm contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem e que ainda podem ser muito úteis na próxima temporada, mas o Corinthians tem que trabalhar muito bem com eles, principalmente na pré-temporada do ponto de vista físico.